aqui estamos nós, no nosso primeiro jejum dos 52 dias. Que vitória, que vitória. Quero muito aqueles que não puderam estar na abertura, que não pegaram a palavra, pega. Está escrito. Esse é o título, está escrito. Nós precisamos fazer como Jesus, ele nos deu um padrão. Como devemos fazer, como devemos agir em qualquer situação, está escrito. Nós devemos pegar para a nossa vida o ensinamento do Senhor. Foi assim que ele fez. Ele não disse alguém falou, ele usou a palavra escrita, o que está na Bíblia. Ele falou do livro, está escrito. Agora, em 2 Crônicas 11, vamos lá. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Essa história, eu penso que ela nos ensina muito, porque Salomão, você sabe da história dele, que linda. Deus, de todos os filhos de Davi, o colocou no trono. Só que no final, ele foi se perdendo, se envolvendo com muitas coisas, se casou com muitas mulheres, com mulheres cananeias, que Deus havia avisado, não pegue mulheres cananeias, você vai ter um problema. E ele passou por cima da ordem de Deus, e essas mulheres, inclusive a mãe de Roboão era uma amonita, ele se perdeu, e elas começaram a levar, contaminaram, influenciaram ele a adorar outros deuses, e ele fez coisas horríveis. O que aconteceu então no final? Deus disse, tinha feito uma promessa para Davi, que nunca ficaria um descendente dele sem estar no trono. Só que o Senhor, antes era todo Israel, como nós pregamos segunda-feira, Deus deu todo Israel, todas as tribos colocou nas mãos de Davi e prometeu que nunca faltaria alguém no trono. Só que o final de Salomão foi esse. Ele foi se perdendo de Deus. O que aconteceu? Deus, para o seu descendente Roboão, não deu todo Israel. Deixou apenas com a tribo de Judá e entregou Israel, todas as outras tribos, nas mãos de Jeroboão, que a história de Jeroboão é uma história linda, só que ele também se perdeu. Ele era um mestre de obras, ele era um homem muito simples. E Deus pegou esse homem, que não havia possibilidade de ocupar uma posição tão alta, e colocou ele nessa posição alta. Só que ele, por ganância, tentando segurar o trono, foi ele que levantou 2 bezerros de ouro e corrompeu todo Israel. E você sabe que quando se fala de Jeroboão, os pecados de Jeroboão ou a casa de Acabe são 2 situações gravíssimas dentro da palavra de Deus. O Roboão, então, estava à frente de uma tribo, porque Deus, ainda a Bíblia diz isso, que o Senhor não tiraria tudo, porque prometeu a Davi. E como a fidelidade de Deus é eterna,
Ele não tira mesmo, ele cumpre. Só que ele deixou uma tribo, a de Judá, e entregou o resto para Jeroboão. O que aconteceu então? Isso foi feito, Deus permitiu isso. Foi Deus. O Roboão, então, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá, de Benjamim, para guerrearem contra Israel. Para tirar todas as outras tribos, todo Israel, das mãos de Jeroboão. O que Deus falou? Mandou Semaias, o homem de Deus, para falar com ele: não faça isso. Não vá guerrear contra os seus irmãos, porque fui eu que fiz isso. Você vai quebrar a cara. Isso foi uma decisão minha. Eu que estou permitindo. Eu permiti que você ficasse com Judá e Jeroboão, com todas as outras tribos. Então, não vá lutar contra os seus irmãos. O que acontece aqui? Que eu creio que é o que Deus está dirigindo alguém. Tem uma história. A gente sabe que o que a gente planta, a gente colhe. Ao longo da vida, a Bíblia diz que quem planta no Espírito, colhe a vida eterna, mas quem planta na carne, colhe destruição. Então tem um processo na vida, em que a gente tem que aprender com os processos. A gente tem que passar pelas experiências, as colheitas. A gente planta, depois é difícil colher. Não é fácil. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Deus falou com muito amor com ele. Mas disse: não vá guerrear contra os seus irmãos. Não vá, porque eu estou nisso. Então, às vezes nós queremos algo que o próprio Deus está dizendo: não é hora para você. Isso não é para você agora. Eu não vou te dar isso agora. Fique feliz com Judá. O resto vai ficar nas mãos de Jeroboão agora. Eu não vou tirar. Fui eu que coloquei nas mãos dele. Eu não vou tirar para dar para você. Tem um tempo, porque Deus avisou lá atrás. E chegou a hora da realização, do cumprimento daquilo que ele falou. Ele já tinha falado isso lá atrás, nos dias de Salomão. Então, o que Deus fala é lei. Por isso nós precisamos ouvir a Deus o tempo todo. Dá muita atenção, porque nenhuma, diga comigo, nenhuma. Isso, nenhuma palavra vem por acaso. É liberada por acaso. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Nós não podemos fingir: isso não é comigo, isso é bobagem, não faça isso. Eu lamento por aqueles que agem de uma forma tão estúpida e cegos, passam por cima da palavra de Deus. Porque ela se cumpre. Você pode ignorar, fingir que não foi com você. Não, bobagem, essa palavra é bobagem, isso é bobagem. Só que você nunca vai poder dizer: Deus não me falou, Deus não me avisou, Deus falou comigo. E uma coisa muito importante era Judá indo guerrear contra Israel, todas as tribos. E o Senhor falou: você vai guerrear contra os seus irmãos. Não vá guerrear contra os seus irmãos. Que aqui também há algo. Às vezes a pessoa entra em guerra com o irmão, mesmo judicial, contra um irmão na fé. E nós precisamos analisar muito bem as coisas que vamos fazer, se Deus está nisso, se Ele está apoiando, se isso tem base bíblica, se Ele vai apoiar uma coisa dessa. Porque, às vezes, nós na carne entramos em guerra com alguém que busca o mesmo Deus. Na carne, nós entramos em conflito com alguém que está na mesma fé. Deus não vai apoiar isso. E se Deus colocou todo Israel nas mãos de Jeroboão, foi ele que deu. Se ele quisesse ter deixado tudo nas mãos de Roboão, teria deixado.
Mas como ele falou isso nos dias de Salomão, eu não vou mais, por amor ao meu servo Davi, eu vou deixar uma tribo só de Judá, mas o resto eu vou tirar. Porque ele não foi fiel no final da vida. Então agora tinha um tempo para se colher aquilo que Deus havia falado e que não adianta tentar passar por cima. Mas o Roboão disse, não, convocou todos aqueles soldados e disse, vamos à guerra e vamos tomar Israel, todas as tribos, todas as terras para nós. Deus disse, não, vocês não vão não. Porque quem entregou nas mãos de Jeroboão fui eu. Não adianta vocês irem. Vocês não vão ter vitória nisso. Eu não estou nisso. Eu não estou nessa guerra. Fui eu que entreguei. Eu deixei Judá para você, fique feliz com Judá. Porque eu não vou te dar isso agora. Há tempo para tudo na vida. Se eu estou num tempo de colher, eu vou plantando agora em Deus, fervorosamente, temente, buscando a Deus, e os 52 dias é um plantio de restauração. O que cada pessoa tem que entender é o seguinte, o que eu plantei lá atrás, eu posso começar a plantar agora uma outra semente. Porque logo eu entro num novo tempo. Mas enquanto eu continuar plantando a mesma mentalidade, o mesmo espírito, o mesmo comportamento, isso vai continuar se estendendo na minha vida. Eu quero que Deus me dê mais. Não, eu não vou te dar mais. Não, eu quero todo Israel. Não, eu te dei Judá, fique feliz com Judá, eu não vou te dar mais. Fui eu que entreguei para ele, por conta de coisas que foram feitas lá atrás. Eu não estou nessa guerra. Quem está entendendo? Eu não estou nessa guerra. Pare com isso. E eles obedeceram, desistiram. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão, porque entenderam que Deus não estava naquilo. E ainda uma frase que Deus disse, não saiam à guerra contra os seus irmãos. Vamos juntos? Não saiam à guerra contra os seus irmãos. Em 2 Crônicas 12, 1 a 8, diz assim, ó, depois que Roboão se fortaleceu, ainda é Roboão, se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Então, ele firmou o reino dele de Judá, e Israel, que está nas mãos de Jeroboão, também. Só que todos se distanciaram da fé. Abandonaram a lei do Senhor. Mas olha que frase, ó. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei. Depois, vamos juntos? Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei. Então, abandonou a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, você está vendo? Por terem sido infiéis, não era para ter acontecido. Tem coisa que não é para acontecer na vida da gente. Mas isso aqui eu vejo acontecer demais. É uma tristeza. Depois que a pessoa se firma, se estabelece, conquista, chega lá. O que ela faz? O que ela faz? Abandona o Senhor. Abandona o Senhor. O que acontece? Está aqui, ó. Por terem, exatamente, por esse motivo, por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Aquilo não era para ter acontecido, mas aconteceu. Por quê? Por causa da distração espiritual, do abandono da fé. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele,
conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Aí, enfim. Então o profeta Semaias, de novo, foi o mesmo Semaias, o mesmo profeta, apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Muito importante guardar isso aqui. Porque vocês, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram. É porque vocês me deixaram. Eu não sou mais a prioridade de vocês. Vocês não me buscam mais. Então, eu entreguei vocês nas mãos de Sisaque. Agora vocês vão lidar com ele. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando eles ouviram aquilo, caíram de joelhos, se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quer dizer, está certo, o que nós fizemos não está certo, não. Quando o Senhor viu, eu amo, para mim é sempre forte, porque eu encontro isso na Bíblia constantemente. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, não é o que eu falo? Um pequeno passo que você dá na direção de Deus. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaias esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, vamos juntos aqui, esse aqui é muito importante, ó. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras nações. Porque como estava? O reino dele se firmou, Deus é que fez com que se firmasse, por amor a Davi. Agora que ele está bem, está tudo bem, meu reino se estabeleceu, está tudo caminhando maravilhosamente bem, o que eu faço? Abandono a fé. Abandono Deus. Não busco a Deus mais. Então, veio uma guerra, impossível dele vencer, impossível, tanto que o Senhor disse: vou entregar, vocês me abandonaram, eu abandono vocês também agora. Vão se haver com o Sisaque. Aí eles se humilharam. E Deus disse: visto que vocês se humilharam, eu vou dar livramento, em breve vou dar livramento. Só que, antes não tinha ninguém acima de vocês, só eu. E vocês me deixaram. Agora eu vou deixar Sisaque, vocês vão ter que se submeterem a ele. Eu não vou deixar ele destruir vocês. Mas vocês vão ter que aprender a diferença de prestar contas a mim, de me servir, e agora está debaixo do jugo do homem. Queridos, é muito importante isso aqui. A gente tem que aprender. Roboão nem as lideranças de Israel, eles não aprenderiam de outra maneira. Eles tinham que viver um tempo sobre o jugo de Sisaque para aprender a valorizar o melhor tempo da vida deles, porque foi no auge, que eles abandonaram a fé no Senhor. Quando o reino dele estava firmado, estabelecido, fortalecido, ele abandonou a fé no Senhor. E quando abandonou a fé, quando deixaram de adorar o Senhor, a guerra chegou, um problema chegou. Porque é isso que muitas pessoas procuram. Quando elas estão vivendo um tempo de paz, elas acabam procurando um tempo de guerra. Quando elas deixam o Senhor. Não tinha ninguém acima deles. Agora o Senhor disse: eu vou ensinar para eles aprenderem a valorizar. Daqui para frente,
Eles vão ficar um tempo debaixo do jugo de Sisaque, eles vão ter que servir a Sisaque vai estar no comando. Porque ele conquistou, ia destruir com todos eles. Deus não disse, não, destruir não, eu vou dar livramento agora, porque vocês se humilharam. Mas ele vai ficar à frente de vocês. Porque vocês vão ter que aprender a diferença de me servir e servir os homens. Se vocês estivessem me servindo, me adorando, qual foi o resultado enquanto vocês estavam me servindo? Eu fortaleci vocês. Eu dei vitória. Eu fortaleci o reino de vocês. Eu fortaleci seu reino. Agora, vocês vão se submeter a Sisaque. Vocês vão ver o que é estar debaixo do jugo de um homem. Quem está entendendo? Então, às vezes, a pessoa pergunta assim, eu não sei por que veio esse problema. Por que a guerra bateu na minha porta? Mas talvez há um abandono. Que a gente já sabe, a gente vê. Eu estou muito tempo no Evangelho, lidando com pessoas há muitos anos, então, a gente sabe o que vai acontecer. A pessoa começa a se distanciar de Deus, Deus deixa de ser a prioridade dela, logo a guerra bate na porta dela. Alguma coisa acontece. E aí, assim, a gente vê Deus dando o livramento, mas muitas vezes deixando alguma coisa que aprende ainda, de alguma forma, aquele problema, para que ela aprenda o valor de servir a Deus e estar debaixo da proteção de Deus. Porque algumas pessoas não aprendem de outra maneira. Elas precisam ficar um tempo debaixo do jugo de alguém, para elas aprenderem a valorizar o tempo de paz delas com Deus. Porque muitas pessoas, quando elas estão vivendo o melhor tempo da vida delas, elas esquecem. Elas simplesmente esquecem. É uma loucura. Elas se deixam levar pelo bom momento, como que eu nunca mais vou precisar de Deus. Quem, certamente você conhece alguém, talvez você mesmo, que chegou num ponto da vida, estava vivendo um tempo que você nunca tinha vivido como Roboão, e de repente, é como que se envolve tanto com as bênçãos, tanto com o reino, tanto com tudo, e esquece que vai precisar de Deus. Você não precisa de Deus só uma vez, você não precisa de Deus 2 vezes, você vai precisar de Deus todo dia. Todo dia Deus está nos salvando. Todo dia Deus está nos salvando de alguma coisa. Ainda que você não saiba, todos os dias você está sendo livre de alguma coisa. Mas aí o que acontece? A pessoa se envolve com aquele momento maravilhoso, aí ela, para acordar, tem que bater uma guerra na porta dela, para ela se despertar, ela tem que ficar um tempo sobre o jugo de uma determinada situação. Ela tem o livramento, o Senhor disse, eu vou dar livramento, mas não total. Eu vou dar o livramento de morte, o livramento da destruição, que estava determinado, mas eu vou deixar Sisaque no comando para vocês verem a diferença de me servir e servir homens. Vamos para Josué. Josué 4, 23. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Agora eu vou ler essas aqui, que acompanham essa aqui. 2 Reis 2, 7, 8, depois 2 Reis 3, 14. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então
olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Aleluia. Josué estava falando sobre os feitos do Senhor ali. Ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Jordão. O Deus que foi com Moisés e através da fé de Moisés, usando o cajado, mandou que fosse tocado no mar e as águas se dividiram e eles passaram em terra seca. 40 anos depois, Deus deu uma ordem e mandou que eles fossem entrando no Jordão. O Jordão transbordava, mas quando eles, os sacerdotes, colocaram os pés, molharam os pés nas águas do Jordão, elas se dividiram milagrosamente. Mais tarde, todos baseados na mesma fé. Como é que Josué creu naquilo? Porque ele tinha vivido lá atrás. Através da fé de Moisés, o Mar Vermelho tinha sido aberto. 40 anos depois, o Jordão também foi aberto, pela fé dele. Depois, o profeta Elias, usando o manto, ele enrolou o manto, bateu na água. O Jordão também, as águas se dividiram. Quando Elias foi tomado e levado, transladado por Deus, Eliseu pegou a capa, que foi o que ele havia pedido, a porção dobrada. Ele enrolou a capa da mesma maneira, bateu nas águas e elas se dividiram. Qual é a palavra? Qual é a direção para nós? E eu me lembro de um dia que o Senhor ainda nos deu essa mensagem. Você está vendo que Deus fez de novo, de novo, de novo, de novo? Isso é para mostrar o quê? Isso são coisas sobrenaturais. Fala sobrenatural. Isso é impossível, é sobrenatural. Só que foi se repetindo, repetindo, repetindo na vida daqueles que creram. Então, o que Deus está falando com cada um de nós aqui, que nós devemos tomar posse da nossa vida? Que Ele pode fazer de novo o sobrenatural na vida daquele que creu, que crê. Basta você usar a fé. E aquilo que é totalmente impossível, é o sobrenatural, é algo que você olha e pensa, gente, como isso é possível? Sim, se você crê. As coisas sobrenaturais, o sobrenatural de Deus vai acontecer e pode se repetir e repetir e repetir. Um dia o Mar Vermelho foi aberto, foi algo único, algo inimaginável, algo fora do comum, e eles viveram aquela experiência. 40 anos depois, eles viveram com o Jordão, e depois, muito tempo depois, o profeta Elias, baseado nessa fé, se isso já aconteceu, pode acontecer de novo. O Eliseu estava com ele e viu aquilo. Se aconteceu com Elias, pode acontecer comigo. Então, se tantos milagres já aconteceram com tantas pessoas, e a palavra de Deus está aqui, está escrito, está registrado, coisas sobrenaturais acontecendo, pode acontecer de novo se você crer. Tudo que você tem que fazer, Deus está dizendo. Talvez você precisa que algo de forma sobrenatural seja aberto para você, uma porta que é totalmente impossível, algo que precisa ser aberto para você passar, porque em todas essas situações, as águas se dividiram, para que eles pudessem passar. O sobrenatural aconteceu para que eles pudessem atravessar. Então Deus está dizendo isso, eu posso fazer de novo. Você pode crer, é só você crer, agir a sua fé, e eu vou fazer de novo. Eu vou fazer as águas se dividirem para você passar. Eu vou abrir um caminho no meio do mar, no meio do rio. Eu vou agir de forma sobrenatural, como eu já agi antes. Eu posso fazer de novo.
Deus pode fazer de novo. Tantas coisas, eu li essa passagem, mas tantas coisas, curas, libertações, mudanças, prosperar, exaltar pessoas. Deus fez isso muitas vezes e Ele pode fazer de novo na sua vida. Ele pode, a palavra veio para dizer que se o mar foi aberto e o Jordão foi aberto tantas vezes pela fé de homens diferentes, pode acontecer na sua vida. É só você crer. Deus está dizendo, creia porque eu vou fazer. Essa palavra veio para anunciar isso para você. Haja fé, porque as águas vão se dividir para você passar. Você vai passar em chão seco. Eu vou abrir caminho em lugares que não tem como abrir. Em lugares que você olha e diz assim, não, aqui não tem como essa porta se aberta. Deus vai abrir caminho onde é impossível. Deus vai operar o sobrenatural onde é impossível. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Obrigada, meu Deus, aleluia. Muito bom, muito bom. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Muito bem. Aqui, essa última palavra, ela em 2 Reis 7, 1, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, então, é muito importante que você guarde, diga comigo, amanhã, por volta desta hora. Ok, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus Eliseu, vamos juntos? Ainda, que o Senhor abrisse as comportas do céu. Será que isso poderia acontecer? Questionou o homem de Deus quando ele disse, e eu vou te contar a história, por que ele questionou, ele foi incrédulo, não creu na palavra do homem de Deus, e isso é uma coisa muito importante de ser vista. Às vezes a palavra está saindo, e eu que lido com isso, com as pessoas, eu recebo os testemunhos, eu vejo a glória de Deus acontecendo, e é na vida daquele que crê. Então, às vezes a mensagem vem e algo é assim, gente, isso é impossível, isso não tem como. Mas peraí, Deus está entregando uma palavra? Tudo é pela fé. Se você crê, acontece na sua vida. Se você não crê, não acontece. É pela fé, Deus não vai agir se não tiver fé. Se você não crê, se não crê no que está escrito, então não é para você mesmo, é para quem crê, é só para quem crê. E esse homem aqui disse assim, num tom de... Acorda, né, Eliseu? Só se as comportas do céu fossem abertas. Isso seria possível. Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E não comeu mesmo. Porque quando foi anunciada a vitória deles lá, o povo saiu numa violência, ele foi pisoteado e morreu, e não comeu mesmo, não desfrutou da bênção, porque ele duvidou e ele perdeu a oportunidade de desfrutar. Então vamos lembrar, você conhece essa história com certeza, quando o rei da Síria cercou Israel, e o cerco durou tanto tempo, que o inimigo cercou onde estava o povo de Deus. E aquilo demorou tanto que a comida acabou. A comida foi acabando, chegou num ponto em que um dia o rei estava vindo e uma das mulheres gritou, rei, me socorre, não sei o que. Ele falou, o que eu posso fazer por você? Ela disse, olha a situação em que estava, pra você ter noção, por isso que ele duvidou da palavra do Eliseu. Eliseu falou, você vai ver acontecer,
Porque como que uma mudança tão grande acontece em 24 horas? Ele falou, vai acontecer. E você vai ver, mas você não vai desfrutar. Porque estava nesse ponto já. Elas tinham feito um acordo, e essa uma contou para o rei, falou assim, é o seguinte, nós fizemos um acordo, que um dia nós íamos matar o meu filho, nós matamos, comemos, e agora ela escondeu o dela. Nós tínhamos feito um acordo, que um dia comíamos o filho dela, outro dia íamos comer um dia o meu, outro dia o dela. Está vendo o nível? Como estava grave? Porque o inimigo cercou, e eles chegaram num ponto de fome, de miséria, tão grande, que já estavam comendo os próprios filhos. De loucura. Isso tudo por conta da condição espiritual. Mas aí o homem de Deus foi lá, no auge da situação, e disse, em 24 horas isso vai mudar. O sujeito que estava do lado falou assim, acorda, né, Eliseu, o povo está comendo as crianças e você está dizendo uma coisa dessa. Está matando as crianças e se alimentando delas, e você vai me dizer uma coisa dessa? Ele disse, mas você vai ver. Isso vai acontecer. E Deus é um Deus tão incrível, que quando foi à noite, o Senhor fez com que um som como de um grande exército chegasse até o acampamento que o rei tinha mandado da Síria. Ele mandou, eles ouviram a distância ali e disseram, Israel contratou os egípcios, os hititas. E era um exército muito grande e violento. Vamos fugir porque nós estamos perdidos. E usar essa expressão, vamos fugir para salvar a nossa vida. Porque eles ouviram um barulho de exército chegando. E saíram correndo e abandonaram tudo. Tudo. O acampamento estava lotado de ouro, prata, muita comida, coisas preciosas, tudo que você possa imaginar. Leia esse capítulo que você vai ver coisa linda. Tinha 4 leprosos na porta da cidade. E esses 4 leprosos disseram assim, o seguinte, se a gente ficar aqui vai morrer, nós vamos morrer. Se nós formos até o acampamento do inimigo, nós corremos o risco de morrer também. Mas também corremos o risco de não. Quer saber? De um jeito ou de outro nós vamos morrer. E eu gosto disso. Gente que tem a capacidade de tomar uma atitude, de arriscar na vida, de agir, sabe? Tem uma capacidade de se levantar e dizer, quer saber? Olha como está a minha vida. O que nós vamos perder ficando aqui? Nós já estamos perdendo, nós não temos mais nada. Nós vamos morrer de qualquer jeito. Vamos pelo menos morrer lutando. Vamos fazer alguma coisa. E eu gosto disso. Pessoas que não ficam lá só chorando leite. Acabou, não tem o que fazer. Não, tem, ué. Vamos até o acampamento inimigo e vamos ver o que a gente consegue. Quando eles chegaram lá, o acampamento estava abandonado. Com ouro, prata, comida. O que, imagina o melhor havia lá. E eles começaram a comer e a pegar um monte de coisa. Aí pararam e falaram assim, não é justo a gente fazer isso. A gente tem que avisar Israel, tem que ir lá avisar a cidade. Avisar o rei, que o inimigo fugiu e abandonou essa riqueza toda aqui. E correram lá e avisaram, e o povo saiu assim, num desespero para ir pegar e tal. E foi quando o oficial do rei foi pisoteado e morreu, viu tudo, mas não desfrutou. E em 24 horas, a situação que estava assim, miserável, caótica, acabada, se não tinha mais para onde ir, foi completamente
completamente mudada. Inclusive, Deus usou o próprio inimigo que abandonou o acampamento. Quer dizer, o que era do inimigo veio tudo para Israel. O que o inimigo fez foi embora abandonando tudo, e aquilo Israel foi, pegou e se alimentou, e ouro, e prata, e coisas preciosas, maravilhosas, coisas maravilhosas. Deus fez uma grande obra para socorrer Israel. Então, o que Deus está dizendo aqui? O que acontece muitas vezes na vida das pessoas? Elas vão dando lugar, vão se afastando de Deus, ou ficaram muito tempo longe de Deus, ou vivendo do jeito que elas, ao modo delas, do jeito delas. E aí, um dia o inimigo vem e cerca. O diabo trava a vida dela. Ela não consegue fazer mais nada. E aí ela vai perdendo. Ela vai tendo perdas, e mais um fracasso, e mais outro fracasso. Está tudo travado. Tenta fazer um negócio, não vai. Tenta vender um negócio, não consegue. Tenta um emprego, não consegue. Tenta de tudo quanto é jeito. Eu acredito que há pessoas nessa situação. Já tentou de tudo, tenta uma coisa, está tudo travado. Só que agora se chegou no limite. Tem gente aqui, e certamente nos acompanhando, pessoas que chegaram no limite, não tem mais, já está no limite. Não digo na situação que estavam já matando os filhos, mas sacrificando os filhos, sim. Os filhos talvez já vivendo uma situação de sacrifício, de dificuldade, uma situação limite. Você chegou no limite, tanto que foi o que te fez vir buscar a Deus. E aí o Eliseu vem e diz assim, amanhã por volta desta hora, as coisas vão estar mudadas. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. O que isso quer dizer para a sua vida? Que Deus vai te dar o socorro e as coisas vão começar a mudar daqui para frente. Você que precisa de um socorro imediato, você vai ter. Como está aqui, a palavra diz isso. Que você vai ter um socorro imediato. E as coisas, como as coisas passaram a mudar, elas mudaram a partir daquele momento para Israel. E Israel teve o socorro que precisava de imediato, em 24 horas. Não sabia o que ia fazer. Teve um socorro, e um grande socorro. Deus vai te socorrer, e de agora em diante as coisas vão começar a fluir na sua vida. Essas travas, o inimigo, hoje nós já expulsamos o inimigo, ele já saiu. Ele não tem poder sobre a sua vida, você sabe disso, e você vai ver cada dia mais as coisas evoluírem na sua vida, o socorro de Deus, e mudanças, você entrou num novo tempo, como Israel entrou também. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, aleluia. Ele é bom, aleluia. Obrigada, Deus. Pegue o seu propósito comigo e vamos levantar ao céu mais uma vez. E eu quero que você pegue as mensagens com a força da sua vida, com fé e uma segurança total. Chegue a Deus agora e diga para o Senhor que você crê na palavra, que você confia nela e que você sabe que Ele é poderoso para agir na sua vida, para te livrar, para te socorrer, para vir ao seu encontro com mudanças, para responder os seus clamores, as suas orações, que você crê que o inimigo já saiu da sua vida, que estava travando toda a sua vida, que nada estava fluindo, nada estava andando, mas a partir de agora, tudo vai ser diferente. Você entrou no outro tempo. Senhor, passa do teu sangue sobre o teu povo, queima do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, vai queimando agora. E eu repreendo mais uma vez toda a força do mal que travava a vida dessa pessoa, que estava amarrando a vida dela, bloqueando a vida dela, impedindo ela de crescer, de avançar, de prosperar. Eu ordeno, saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia. Todas essas travas, essas amarras, essa opressão, todas essas forças demoníacas que travavam a vida dessa pessoa, que estava travando o financeiro,
Jesus e saia da vida dela. Sai em nome de Jesus. Eu determino mudança para a vida dela. Senhor, vai passando o teu sangue sobre cada um, vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés, queima cada um do alto da cabeça a planta dos pés, e que a partir de agora o mal não tem mais poder sobre ela, sobre a vida dela, sobre o trabalho dela, sobre as finanças dela. O mal não tem poder mais sobre ela, em nome de Jesus. Esse mal que estava amarrando, cercando a vida dela, impedindo o progresso dela, sai em nome de Jesus. Eu determino mudança na vida de cada pessoa que aqui está. Eu profetizo restauração na sua vida, restauração no seu financeiro, na sua vida econômica, profissional, restauração na sua família, restauração na sua saúde, restauração em cada área da sua vida. Eu profetizo restauração em nome de Jesus Cristo. Todas as áreas deficientes, eu profetizo restauração, restauração, em nome de Jesus. Eu quero que você diga isso para Deus. Deus, eu creio na minha restauração. Eu vim buscar restauração, e eu creio em restauração, Senhor. Fala para Deus as áreas que precisam ser restauradas, e fala: Deus, restaura essa área, essa, restaura cada área da minha vida, restaura, meu Deus, coloca a sua mão, diga para Deus que você confia nele, que você acredita na palavra, que você crê na palavra, está escrito, você acredita naquilo que está escrito. Eu creio no que está escrito, está escrito, é a palavra da abertura. Eu creio no que está escrito, eu tomo posse, eu creio, meu Deus. Creia com toda a sua força, creia, em nome de Jesus, simplesmente creia, não aceita dúvida, nem incredulidade, levante-se com força, creia. Você só tem que crer, creia no que você está ouvindo, creia na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em negócios grandes, clientes grandes, negociações poderosas, contratos poderosos, ascensão. Eu vou ascender em vitórias, Deus vai me levantar, é um novo tempo para mim, eu vou longe, grandes construções na minha vida, em nome de Jesus. Vamos, meu querido, com força, minha querida, em nome de Jesus. Usa a sua fé e diga para Deus: eu creio, Deus, eu dependo da fé, eu dependo do Senhor. A minha vida toma um outro rumo. É tempo de restauração, em nome de Jesus. É tempo de restauração, é tempo de restauração. Com as suas mãos santas, estenda para a direção onde você precisa que Deus haja de forma sobrenatural, que Ele faça de novo. Faça de novo, Senhor. Abra as águas, se divida as águas para eu passar. Abra um caminho no meio do mar, abra um caminho no meio do Jordão para eu passar, Senhor. Abra, Senhor, visita lá. Rua tal, número tal, bairro tal, situação tal. Abra um caminho no meio do mar para eu passar. Muda essa situação para mim, Senhor. Fala com fé. Eu acredito, Jesus. Eu acredito que está agindo em meu favor. Deus quer ouvir isso de você. Lembra um pouco que Roboão se humilhou com as autoridades. Deus já deu o livramento. Um pouco que a gente se aproxima de Deus, Deus nos dá livramentos. Tudo que você tem que fazer é se humilhar, se aproximar de Deus. Deus vai te dar livramento. Deus deu livramento a ele um pouco. O Senhor disse: fiz, porque eles se humilharam, eu vou dar livramento. Deus nos dá livramento.
O Senhor quer te dar o livramento, é só você se humilhar e dizer: eu creio, meu Deus. O Senhor está me dando livramento, o Senhor vai fazer de novo. Parece impossível essa porta, esse caminho ser aberto, mas o Senhor abriu, no mar abriu, no Jordão muitas vezes. Eu sei que vai fazer de novo. Eu creio que o Senhor pode fazer de novo na minha vida, meu Deus. Mostre isso para Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo. E a palavra para você: eu vou fazer de novo. Eu vou fazer. Onde é impossível você entrar, você vai entrar. Onde é impossível caminhos serem abertos, portas serem abertas, onde é completamente impossível, você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. Deus nos garante isso. Nós vamos viver o sobrenatural. E eu abençoo esse lugar que você coloca diante de Deus. E eu profetizo vitórias nesse lugar. O sobrenatural, o socorro de Deus, a restauração. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Mostra o seu propósito para o Senhor. Diz: eu consagro para a restauração. Eu tomo posse disso na minha vida. Eu tomo posse para a restauração. Eu tomo posse, tudo que eu coloquei aqui, eu creio na restauração. Eu consagro ao Senhor, porque eu vou contar os seus feitos. Eu vou testemunhar a sua glória na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Oh, meu Deus, como eu estou grata. Estamos chegando ao final do nosso trabalho, nosso primeiro jejum dos 52 dias. Eu estou tão feliz. Feliz com essas mensagens, feliz com o seu povo que está aqui buscando, se rendendo aos seus pés, confiante. Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essas pessoas que estão aqui derramando a fé no seu altar. Pessoas que creem, pessoas tomadas pela fé, pessoas diligentes, prudentes, comprometidas com a fé, pessoas que creem na sua palavra, pessoas que não estão aí, meu Deus, dependentes de alguma coisa, mas dependentes do Senhor. Eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu concordo com as restaurações, restituições, reconstruções. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo todas as situações contrárias para que sejam desligadas aqui na terra. Eu desligo aqui na terra todas as travas, todas as amarrações, tudo aquilo que bloqueia a vida dessa pessoa. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligados no céu. Eu profetizo restauração, restituição, reconstrução, mudança de fé, de visão, de espírito, força. Oh, meu Deus, um espírito diligente, consistente, estável, continuista. Eu profetizo força, discernimento, sabedoria, inteligência, visão de vida, força para ir até o fim. Chega de coisas começadas e nunca terminadas. Disciplina, poder de reação. Eu abençoo a igreja com um novo tempo, com vitórias, com mudanças. Eu tomo posse de milagres do sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.